Coletiva na Remo TV, coletiva com o técnico Antônio Oliveira, e a gente começa as perguntas do Matheus. Isso. Antônio, boa noite. Empate foi um empate suado, um empate que o Remo estava pressionando, teve o ingrediente da expulsão da Chapecoense. Queria que você comentasse sobre o jogo em geral, a tua avaliação em relação a esse empate, se ficou de bom tamanho para você ou para o Remo ficou a sensação que poderia mais pelas circunstâncias da partida. Boa noite a todos e bom trabalho. Diria que vocês estão a ouvir? Tá bom o som? Tá bom, sim. Tá, Samara? Tá. Diria que hoje ganhamos um ponto. Portanto, ao contrário do último jogo em casa, que eu diria que perdemos 2, hoje ganhamos um ponto. Acho que uma primeira parte muito fraca do Remo, portanto, sobre o ponto de vista defensivo, tivemos muita dificuldade em controlar quer o jogo exterior e interior do adversário, nunca fomos uma equipa compacta, portanto, mesmo com bolas de descoberta, o bloco estava muito alto e deu que o adversário explorasse e atacasse melhor a profundidade. Tivemos alguma dificuldade e nessa situação nos primeiros 15 minutos valeu-nos o Marcelo, realmente. É evidente que ele está lá para isso, mas nós queremos evitar que ele trabalhe tanto e nesse aspecto o Marcelo salvou-nos em 2 ou 3 situações que o adversário conseguiu nos agredir. Depois equilibrámos um bocadinho, mas nunca tivemos grande critério também com bola. Portanto, ainda para mais depois da saída do Marrone ainda ficámos um bocadinho mais limitados, porque realmente era um jogador que estava a conseguir explorar espaços interiores, mas tivemos depois muito pouca profundidade e pouca definição no último terço. A segunda parte inicia com um golo do adversário, parece que precisamos de sofrer para depois reagir. É evidente que depois viemos ao jogo e depois praticamente não houve jogo, portanto, e isso foi algo que eu depois até no final falei com o juiz, mas está tudo bem, portanto ser juiz não é fácil, é um trabalho desafiante. O adversário colocou-se em vantagem, depois praticamente não houve jogo, houve vários, houve dois momentos em que 4 minutos com os jogadores no chão, infelizmente um teve uma lesão talvez grave, portanto, e desejo-lhe as melhoras, mas nós temos que acima de tudo valorizar o espetáculo e valorizar a competição. Foi só nessa perspectiva que eu falei com o árbitro, mas está tudo bem, portanto a adrenalina ali está no máximo. Nós todas as vezes só olhamos para nós e não olhamos para o trabalho dos outros, portanto, da outra equipa, do árbitro, e há que respeitar. Como eu disse, depois voltámos ao jogo, reagimos mesmo contra 11, depois o adversário ficou com -1. Tivemos também alguma pouca paciência em circular a bola de um lado ao outro, até para desmobilizar, muitas das vezes quer dentro, quer fora. Portanto, acabámos, acho que pelas circunstâncias, por marcar um gol com naturalidade, até com o adversário reduzido a uma unidade, mas do cômputo geral, e já falei aos jogadores, foi um jogo que eu não gostei, que nós não gostámos, principalmente no primeiro tempo. Na segunda parte melhor, mas para uma equipa que tem objetivos claros, e eu não os escondo, portanto, podia estar aqui a falar que vamos ver jogo a jogo, o que é que vai dar, e lá para a frente vemos, mas portanto, nós assumimos que queremos ganhar todos os jogos e temos uma missão grande de poder fazer história neste clube. Portanto, da mesma forma que eu acho que perdemos 2 pontos contra o Cuiabá, hoje acabamos por ser felizes e conquistar um ponto. Antônio, uma pergunta do Paulo Cacheado, da Rádio Clube. O time foi mal no primeiro tempo e no segundo as mudanças, foi isso que funcionou e deu um empate ao Clube do Remo? Concordo, mais uma vez, que acho que foi uma primeira parte fraca, sobre o ponto de vista das 2 fases. O gol da Chape parece que nos trouxe ao jogo, mas acho que nós não precisamos de sofrer para depois reagir, temos de ser muito mais proativos.
nós quando fazemos as alterações é com o intuito de melhorar a equipa e felizmente temos tido essa sorte de ter jogadores que entram e valorizar todos, sentirem-se todos importantes e que todos se sintam valorizados e eu avalio com os meus olhos do rendimento que os jogadores vão tendo e depois tomar aquilo que são as melhores decisões para a equipa. Infelizmente hoje perdemos alguns jogadores, o Klaus, o Luan, portanto vamos ver, contar os sobreviventes, mas independentemente de contar os sobreviventes, só temos um caminho, que é, temos um jogo em casa importante e vamos ter que lutar para ganhar esses 3 pontos. As saídas forçadas do Marrone e do Klaus por contusão atrapalharam teus planos por uma vitória? Olha, o Marrone é realmente um jogador de grande qualidade, portanto não podemos escamotear isso. É um jogador que nos traz um toque e um requinte diferente ao nosso jogo, portanto espero que não seja nada de grave. O Klaus teve uma pancada no nariz, portanto vai fazer agora um exame, infelizmente talvez o pior cenário se concretize, mas a todos eles desejo-lhe as rápidas melhoras. A pergunta do Maxi Souza, da Rádio Liberal. Antônio, o Remo sofreu com lançamentos longos da Chapecoense desde o primeiro tempo. A primeira linha do Remo foi quebrada em vários momentos do jogo. Por qual motivo o Remo ficou tão exposto na partida e só conseguiu jogar quando o adversário ficou com um a menos? Já o confirmei de que a equipa na primeira parte esteve, sobre o ponto de vista defensivo, com grandes dificuldades em controlar principalmente a dupla largura que o adversário tinha, portanto o que promovia que os zagueiros da extremidade do adversário tivessem bola descoberta, e nós não podemos defender bolas descobertas com uma linha no meio campo, portanto, e a partir desse momento nós reajustámos ao longo da primeira parte, tanto que esse ímpeto do adversário de procura da última linha deixou de ser tão frequente. Acho que a equipa começou a jogar mais cedo do que a expulsão. Acho é que foi e tem tido e teve dificuldade nos últimos 30 metros, principalmente na definição. É evidente que o adversário, metendo-se em vantagem, praticamente recua as suas linhas, com menos um ainda mais, com menos 2 ainda pior. Portanto, mas isso temos que ser nós a encontrar as melhores soluções. Acho que o empate acaba por si só ser natural, mas feliz da nossa parte. Como eu disse, ganhámos um ponto hoje, ao contrário do último jogo, perdemos 2. A pergunta do Dilon, do Diário do Pará. Mesmo não sendo uma vitória, o empate funciona também como uma injeção de ânimo para a próxima rodada? É assim, o importante é nós continuarmos a somar os pontos, portanto, e aproveitar os jogos em casa. Aliás, eu acho que os jogos em casa e fora são oportunidades, e nós temos que perceber o que é que se está a fazer no Remo, a construção que está a ser feita, portanto, e as situações não acontecem de um dia para o outro, portanto nós estamos a tentar fazer de uma forma sustentada. Temos jogadores que ainda têm limitação de minutagem, portanto é evidente que essas situações não passam lá para fora, porque só eu e quem comigo trabalha percebemos o nosso dia-a-dia, mas o importante é continuarmos a somar com rumo ao objetivo. Com mais tempo de treinos, com os reforços que chegaram, aumenta a possibilidade de mudanças na equipe? Não, vamos lá ver. Mais uma vez eu digo que o rendimento é que vai dar a possibilidade propriamente dos jogadores construírem eles o 11, portanto é o dia-a-dia, aquilo que eu vejo, que faço a construção daquilo que eu acho que é o melhor 11 para cada jogo, olhando para o adversário, olhando para a estratégia, e depois nós vamos delineando aquilo que nós achamos que é o melhor para cada competição. E qual foi a conversa que tu teve com ele, com o Gilmar Dalpozo ali nessa parte final da partida, que gerou toda essa movimentação, né, das pessoas até fora de campo em direção ao quarteto de arbitragem? Até o importante era mais dizer o que ele falou, portanto, mas eu também não quero eu não quero utilizar a minha pessoa para dar palco.
portanto, nem é isso, portanto, não são esses os princípios, os valores que os meus pais me transmitiram. São coisas do jogo, quando aquilo termina, portanto, a equipa de arbitragem, quando dirigi claramente, e eu falei disso relativamente aos minutos de compensação. Mas tem que ser compreensivo relativamente a isso, vida que segue, portanto. E o senhor, o técnico da Chapecoense, falou sobre um outro assunto, portanto, eu até discordei, ele tentou-me desfocar daquilo que eu estava a dizer, mas pronto, respeito o que ele falou, portanto nem entrei numa situação relativamente ao senhor, respeito o senhor, mas há uma coisa que ele falou relativamente aos treinadores brasileiros, não foi? Pronto, e isso aí é que é mais sensível. Se há alguém, e eu já estou aqui no Brasil desde 2020, mais uma vez eu vou passar isto muito rápido porque eu não estou aqui para dar palco, portanto, respeito as pessoas, respeito os treinadores. E tenho muitos treinadores conceituados que são muito meus amigos e que nós temos relação. Ainda agora estive com o Sr. Dorival Júnior, por exemplo, um deles, que tem alguns. Já estou aqui no Brasil desde 2020. Se há alguém que defende aqui o treinador brasileiro, sou eu. Já disse isto publicamente para não pensar que o estrangeiro é que é melhor e isto e aquilo. Portanto, há bons, e vou outra vez dizer, há bons e maus treinadores portugueses e há bons e maus treinadores brasileiros. Portanto, se alguém gosta de estar aqui, e eu não pedi para estar no Brasil, o Brasil é que me escolheu para eu escolher este caminho. Se alguém gosta da maneira como, e os amigos enormes que eu já criei aqui no Brasil, até já falei que vou pedir a dupla nacionalidade, portanto não aceito em nenhum momento que eu nunca vou falar. Aliás, a minha comissão é constituída também por treinadores brasileiros que andam comigo e que já estiveram no Atlético Paranaense, já estiveram no Cuiabá, já estiveram no Corinthians e agora estão aqui comigo. Portanto, isto é um sinal e reconhecimento da competência que eu sei que eles têm. Portanto, porque aqui ninguém me pede para estar comigo. A mim é a situação humana que é importante e depois a competência a nível técnico. Portanto, se há aqui gente que defende o treinador brasileiro e acha que ele cada vez tem mais espaço, cada vez está-se a preparar melhor porque o caminho assim o derivou, sou eu. Portanto, isto fica aqui esta nota clara relativamente aos treinadores brasileiros e principalmente ao que o senhor treinador da Chapecoense, que eu respeito, ele como respeito todos os outros, portanto, acho que aquilo que se passa dentro do campo morre ali, portanto, é a adrenalina do jogo, nós todos queremos, ele quer defender a equipa dele, eu quero defender a minha, portanto, a partir de passa a linha para cá, para mim tudo morreu, somos amigos, portanto, acho que o futebol é bonito dessa forma, temos que saber ganhar, temos que saber perder, e a partir desse momento não há já não há muito mais a acrescentar. Esta nota que eu queria deixar, não é em defesa, mas eu acho que se forem as minhas inúmeras coletivas, minhas inúmeras exposições públicas, se há alguém estrangeiro e que já está aqui há muitos anos que defende o treinador brasileiro, sou eu, e uma prova disso é ter elementos da minha comissão técnica, para além da minha paixão pelo país, tenho muitos amigos, felizmente, que eu gosto muito e o Brasil faz parte da minha vida, faz parte da vida da minha família. Nós gostamos onde nós sentimos que somos acarinhados e que nos recebem bem, e o Brasil foi prova disso, e estou muito grato ao Brasil, aos brasileiros, às pessoas que comigo trabalham, que trabalharam, às pessoas e aos amigos que eu criei, porque o futebol não é só o 4-4-2, o 4-3-3, o 5-3-2, o 5-2-3, é conhecer amigos, conhecer novas culturas, novas religiões, e é isso que eu tenho feito ao longo da minha carreira. Está bem? Beleza, tá aí, portanto, ouvimos atentamente o técnico Antônio Oliveira nos seus 13 minutos e meio de entrevista coletiva concedida após a partida. E aí, Mataus, Antônio Oliveira? Ficou um comentário, me fugiu o nome de quem mandou ali no chat, mas foi que pelo menos o Antônio viu o mesmo jogo que a gente, né? Principalmente em relação ao primeiro tempo ruim do Remo e à falta de encaixe de marcação da equipe, que realmente para mim foi o maior problema na primeira etapa, e mais uma vez o Marcelo Rangel foi aí o melhor em campo por parte do clube do Remo. Diferente das outras coletivas, acho que nessa não teve nada que ele fala assim que a gente, poderia não ter falado isso aí pode pegar mal, como por exemplo ele falar que hoje eu não perdi, eu aprendi, que é só mais um jogo e tudo mais, algumas coisas que ele falou, mas hoje, ao que parece, o Antônio Oliveira foi bem mais
sucinto e até bem mais próximo do que o que a gente viu. Não que o que a gente viu seja o certo, mas que a gente imagina que o torcedor também viu isso. E principalmente foi o comentário do Andrew ali no nosso chat do YouTube. E, cara, é esperar o que ele vai fazer para quinta-feira, porque até se chegar a citar tempo de trabalho, mas para quinta ele não vai ter. Para quinta vai ser basicamente recuperação e já entrar em campo em uma decisão, como disse o Luiz Celso lá no chat, decisão de turno que o Remo vai ter diante do Novo Horizontino.